pelo convite ao pastor dessa casa, a todo esse exército de irmãs, que Deus possa abençoar. Fique de pé comigo e abra sua Bíblia no livro do Apocalipse. Aleluia. Livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, para todos sempre. Vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 7. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 1 até o versículo de número 7. Quem encontrou, diga amém. Amém. Graças a Deus. Diz assim o texto bíblico: e ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Versículo 3: e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Sente com sua Bíblia aberta, por favor, não feche ela. Querido Deus e eterno Pai, aqui está, Senhor, a tua palavra, e nós queremos ouvir a tua voz nessa noite. O Espírito de Deus, em nome de Jesus, nós oramos e queremos pedir que o Senhor fale na nossa necessidade. Senhor, que não seja o que queiramos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem preparado nessa noite a cada um do teu povo. Que possamos ser exortados, consolados e edificados, e que possamos sair daqui nessa noite mais crentes do que entramos. Deus, eu oro a ti e te peço que mais uma vez que tu me uses nessa terra para falar da tua palavra, e que o teu nome seja engrandecido, exaltado e glorificado. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus nós oramos e nós te agradecemos, e que todos possam dizer amém. Amém. Graças a Deus. Queridos, essa carta à igreja de Éfeso é uma carta muito interessante. João escreveu para 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Tiatira, Laodiceia. E essas igrejas foram igrejas que o apóstolo João endereçou cartas a mandato do próprio Deus. É interessante que a revelação foi dada às igrejas da Ásia Menor, e essa igreja encabeçou a fileira das 7 igrejas. Por quê? Porque Éfeso era a igreja mãe, Éfeso era a principal igreja, assim como Belém também é a igreja mãe das Assembleias de Deus. Essa igreja encabeçava as principais igrejas da Ásia Menor. E essa igreja e essa cidade foram cidades muito marcantes, biblicamente, historicamente e teologicamente. Por que, pastor Narciso? Porque se desenvolveu uma grande comissão, e o evangelho tomou uma proporção e uma força muito grande na cidade de Éfeso. Éfeso era muito conhecida na Ásia Menor, e quando alguém andava por aquelas redondezas, todo mundo que adorava deuses pagãos, deuses gregos ou romanos, como Afrodite ou como Diana, paravam nessa mega cidade, que nesse tempo estima-se que tinha cerca de 300 mil pessoas morando.
Éfeso era uma cidade embelezada, tanto que no capítulo 19, no capítulo 20, em Atos dos Apóstolos, Lucas vai narrar e vai trazer todo um relato de como o Evangelho entrou nessa cidade. Essa cidade ficou muito conhecida e muito famosa, pastor, no mundo antigo, porque tinha um grande templo chamado Artemison. Esse templo media cerca de 120 metros de comprimento, e ele era a casa da mãe grega Diana, onde todo mundo que passava por Éfeso, uma cidade portuária, tinha o segundo porto mais importante do Império Romano. Tinha uma biblioteca de 25 mil rolos, anfiteatros, banheiros públicos, bibliotecas. Era uma Roma em miniatura, preparada para que o Império fosse glorificado. Era muito comum dentro dessa cidade também você ter cultos ao deus Dionísio, ao deus do vinho, a Baco, a Poseidon e outros deuses do panteão grego. Só que quando Paulo chega nessa cidade, ele não vai, interessante que ele escreve aos Coríntios, e diz que a pregação dele não se dá por filosofias, não se dá por pensamento humano, mas ele vai no poder do Espírito. E Lucas, narrando no capítulo 19 e 20, ele vai dizer que quando o Evangelho, através da vida de Paulo, chega nessa igreja, a Ásia Menor nunca é mais a mesma. Por quê, pastor? Demétrio, o comerciante principal, ele faz uma reunião, diz a Bíblia, com todos os comerciantes de Éfeso. Por quê? Todo mundo que passa em Éfeso tem que comprar uma estatueta da deusa Diana. É muito comum você passar lá. Você não vem aqui em Belém do Pará, quando os turistas vêm de fora, de outros estados, eles têm que levar uma lembrança da senhora deles, não é isso? Mas e não era diferente em Éfeso. Quando eles chegavam em Éfeso, quando eles chegavam nesse lugar, eles iam ao Artemison, e lá estava acontecendo ao vivo. Só para você ter uma ideia, você não precisava nem chegar no templo para você cometer orgia sexual. Já tinham prostitutas pagas que ficavam na beira da cidade esperando os marinheiros e os turistas. Só para você ver a falta de moral que existia dentro desse lugar. E quando eu entrava no templo e participava desse culto, foi por isso que ele escreveu em Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 18, dizendo: não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ele está se referindo à bacanalha, festival do deus Baco, Dionísio, deus do vinho. E era comum, passou lá, comprou uma estatueta, um totem da deusa Diana, levou como lembrança. Só que agora Demétrio está preocupado. Por que, pastor Narciso? Porque desde quando Paulo entrou em Éfeso e começou a dizer que Jesus salva, Jesus cura e que Jesus batiza com o Espírito Santo, a venda da estatueta, dos totens, começou a cair bruscamente. Ele vai reunir, pastora, todos os comerciantes vão dizer: olha, o negócio é o seguinte, dizem os historiadores e os teólogos, Lucas, que Paulo era baixinho, de cabeça chata e de perna torta. Ou a gente põe esse homem fora daqui, ou ele vai falir essa cidade. Por quê, pastor Narciso? Porque aonde ele vai pregar e vai dizer que Jesus Cristo salva, cura e batiza, as pessoas estão parando de vir para o templo, estão indo para o culto agora adorar esse tal Jesus. Com todo respeito, olhe para o irmão que está sentado do seu lado, por favor. Olha, irmão, para ele diga assim: o evangelho que você segue, você pode fazer melhor. O evangelho que você segue, ele é poder para aqueles que creem. Se você crê, levante a sua mão direita e dê um brado de glória a Jesus nessa noite. É tão interessante que nunca aconteceu algo em todo o ministério. Paulo escreveu 13 epístolas, e a Bíblia vai dizer que a carta aos Efésios é uma carta muito especial. O Dr. William Barclay vai dizer que nenhuma carta, nenhum texto escrito por Paulo vai ser tão cristocêntrico e vai falar tanto da expiação de Cristo, segundo a carta aos Efésios. Você pega no capítulo 1 da carta, Paulo mostrando que o homem foi escolhido e predestinado por Deus para ser santo e irrepreensível, para que o sangue de Cristo que foi expiado por ele pudesse ser manifesto no poder. No capítulo 2 ele mostra a nossa situação, dizendo: olha, nós somos mortos em delitos e pecados. E ele diz: e ele, Cristo, nos vivificou, estando nós mortos em delitos e pecados. Aí ele diz: olha, a salvação não é por obras, mas é pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. No capítulo 3 da carta ele vai dizer assim: eu fui chamado, e a minha vocação é para me ser um apóstolo dos gentios. Eu fui chamado para proclamar o evangelho. Pedro foi levantado para falar aos judeus,
mas eu fui chamado para falar aos outros povos. No capítulo 4 ele vai falar sobre dons ministeriais, mostrando a unidade da igreja, que Cristo é o cabeça e que o corpo funciona em unidade, dizendo: olha, uns foram chamados para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para doutores e outros para mestres. Verso 12, querendo o aperfeiçoamento do santo para desempenho do seu serviço. No capítulo de número 5, Lucas, ele começa dizendo: sede imitadores de mim, porque eu imito a Cristo. Ele faz uma analogia dentro da família, dizendo que a casa, que o lar cristão só pode estar alicerçado, só pode estar de pé se a família estiver pautada naquilo que Cristo Jesus colocou. Aí no capítulo de número 6, olhe para mim, ele diz e termina dizendo: nós estamos em guerra. Agora olhe esse texto, ele diz: revestivos de... Olha como é interessante, a guerra é tão travada que ele não manda tu colocar uma peça da armadura, ele manda tu colocar toda. E o portanto aqui, portanto revestivos, o portanto é o imperativo. E o imperativo na língua portuguesa não é, ele não está perguntando tu quer, ele está mandando. Essa igreja foi tão diferente que ela foi pastoreada, escute, ela foi pastoreada por Paulo, diga Paulo, João, Timóteo e Áquila. Imagine uma doutrina nessa casa de oração. Tanto que, olha para mim, eu quero ser bíblico e ser fiel ao texto, porque quem tem poder não é o pregador, é a palavra. Olhe para cá, o texto é tão forte que o próprio capítulo 2 que você leu comigo vai dizer que eles combateram aqueles que se diziam apóstolos, mas não eram. A igreja era tão instruída, a igreja era tão boa intelectualmente, tinha tanta Bíblia, que ela conseguia falar contra os hereges: olha, aqui não entra falso ensino. Escute isso. Só que olha uma coisa para pesar o teu coração e para nós observarmos como as coisas de Deus são sérias. Eu comecei falando de 7 igrejas. Quantas igrejas? Sabe quantas dessas existem? Nenhuma. O que, pastor? Escute, igrejas que Paulo pastoreou, que João pastoreou, hoje você vai, estão todas no território da Turquia, geograficamente falando atualmente, e nenhuma existe, todas estão só ruínas. Pergunte: por que, pastor Narciso? Porque deixaram de honrar o livro. E o dia que uma igreja, não interessa se é Assembleia de Deus, se é Deus é Amor, se é quadrangular, se é pentecostal, se é reformada, o dia que uma igreja parar de honrar o livro, ela tem a data marcada para fechar as portas. Porque o que sustenta a tua fé, aleluia, é a palavra de Deus sendo ensinada. Escute isso, não sei se eu vou conseguir pregar o texto, porque eu acho que não vai dar tempo, mas olhe para cá. Vamos até onde você não permitir. Olhe para mim. Tem alguém que pode pensar assim: pastora, olha o que esse homem ganhou. Quem escreveu isso aqui? Diga João. Exilado em Pátio. Segundo a tradição, com 90 a 95 anos, ele vai para Éfeso, pega a Maria, que não é a Imaculada, a mãe de Jesus terreno, e leva para lá para cuidar dela. Segundo a tradição católica, Maria teria ascendido aos céus de Éfeso, mas isso é uma doutrina deles, não é bíblica. João pega a mãe de Jesus, leva para Éfeso e vai participar dos últimos momentos dele aqui, nessa cidade. E alguém pode olhar para João e falar assim: olha esse homem aí, andou com Cristo, dos 12 apóstolos, foi o único que morreu de morte morrida. Que isso, pastor? Que morreu de morte natural. Todos os outros, Pedro, crucificado de cabeça para baixo, Mateus cerrado dentro de um tronco, outros decapitados, outros degolados, Tiago decapitado por Roma. João foi o único que morreu de velhice. E alguém pode estar olhando para esse texto aqui e falar assim, porque o que mais tem hoje, e não está diferente, é algum ateu metido a besta, querendo desfazer da nossa fé. Sim ou não? E alguém poderia olhar para esse homem e dizer assim: andou com Cristo 3 anos e meio, e olha o que ele ganhou: uma ilha, uma corrente na perna, inimigo
que se alguém, olha para mim, você não está agora nessa, meu irmão, está estreito, viu? Eu tenho certeza absoluta que se alguém fosse chamar o velho João lá da ilha de Patmos e dissesse assim: João, quer sair daqui? Ele ia falar: não, me deixa aqui que ele está me mostrando o céu pelo lado de dentro. Levante a sua mão, quero liberar uma palavra profética para você. Dá para dar glória a Jesus aí, irmão? São os momentos de mais dificuldade, a mão levantada, são os momentos de mais dificuldade que o poder do Senhor tende a se aperfeiçoar na nossa vida. E prova, pastor, assim, te provo, essa carta foi escrita dentro de uma prisão. Paulo escreveu Efésios dentro de uma prisão. João escreveu o Apocalipse exilado. E ele começa, olha lá comigo no texto agora. Apocalipse capítulo de número 2. Aleluia, vamos aqui até onde o tempo nos permitir. Quem encontrou, diga amém. Amém. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas, diz essa palavra, estas coisas, ela tem um cunho profético. João está se referindo ao mesmo vocábulo que os profetas veterotestamentários usavam. Quando João diz essas coisas, é como se ele estivesse falando: assim diz o Senhor. Ou seja, o cunho aqui é profético. Versículo 1: essas coisas diz aquele que conserva na mão, repita comigo, 7 estrelas, 7 estrelas e 7 candeeiros. 7 estrelas, olhe para mim aqui, são 7 anjos, e 7 candeeiros são as 7 igrejas do Apocalipse. João está dizendo que quem deu a revelação anda no meio dos 7 anjos e anda no meio das 7 igrejas. Isso está demonstrando que o Cristo que deu a revelação para ele tem o poder e o controle sobre Esmirna, sobre Éfeso, sobre Pérgamo, sobre Tiatira, sobre Filadélfia e sobre Laodiceia. Escute uma coisa: o Cristo que está dando a revelação para João, olhe para mim por favor, o Cristo que está dando a revelação para João não é o Nazareno que comeu peixe assado com ele às margens da Galileia enganado. O Cristo que dá a revelação para ele, levante a mão para você da glória. No capítulo 1, Lucas, ele se revela assim, ó, e João começa a descrever narrando: os olhos dele eram como chama de fogo, o pé como latão reluzente e a sua... intuitivo, mas que é onisciente. Aleluia. Aí ele vai abrir a boca. Escute, leia comigo na Bíblia. Quero que você seja bíblico comigo. Verso de número 2. Ele vai dizer assim, ó: conheço as tuas, tanto o teu amor como a tua perseverança. Olha para mim. Esse conheço aqui não é um conheço intuitivo humano. Aleluia. Por quê? Acabei de te explicar. Quem está escrevendo aqui é o Cristo Deus. E agora, por exemplo, eu para conhecer alguma coisa da tua vida, ou eu tenho que conversar contigo, ou eu tenho que pesquisar. Mas quando Deus fala para João diz para a principal igreja da Ásia: eu ando no meio deles e eu estou seguro no meio deles. E fala para eles que eu conheço as obras. Ei, levante a mão. O dono da igreja, aleluia, conhece como você chegou aqui nessa noite. Vou repetir, pode chorar, coisa linda de crente chorar. O dono dessa igreja conhece como, e o conhecimento dele não é intuitivo, é um conhecimento onisciente. Aleluia. Glória. Escute, repita comigo assim: conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Obras aqui significa a nossa caminhada espiritual. Deus está falando: eu conheço a tua caminhada. A tua, repita comigo, teu trabalho. Aqui nesse contexto era trabalho pesado. Repita comigo, perseverança. Perseverança, hipomone no grego significa perseverar e ser paciente em meio a circunstâncias atormentadoras. Deus está dizendo nessa noite: levanta
levante a mão. Eu conheço a tua caminhada, o trabalho que tu tem feito para o reino, e como tu tem te preservado crente, fiel, em meio a todas as circunstâncias que tem batido na tua porta. Aleluia. Está sentindo um clima de graça muito forte aqui dentro. Verso 3: e tens perseverança e suportar-te provas por causa do meu, e não deixar-te morrer. Agora olha o verso 4, que eu vou te falar algo tremendo aqui. 4: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro Lembra que eu falei para você que essa igreja, pastor, quem dava a doutrina aqui era Paulo? Aleluia. Meu irmão, João colocava a cabeça dele no peito de Cristo. Aleluia. Você já imaginou um homem que andou com a própria Bíblia, com a própria palavra, com o próprio verbo encarnado? Aleluia. Olha que coisa triste para você refletir. Mesmo ele tendo ensino da maior qualidade, eles esfriaram. Lê de novo o verso 4, irmão. Tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro. Eles combatiam os hereges, eles combatiam os falsos ensinadores, mas estavam frios dentro da igreja. Escute isso, posso falar, gente? O teu glória a Deus entonado não diz nada como está com a vida espiritual. Talvez o problema não está no pastor. O pastor está aqui fazendo o papel dele, o trabalho dele, o ensino dele. A líder está fazendo o papel dela, está ensinando, está orando. Às vezes o problema está em quem, pastor? Só que Deus está dizendo nessa noite, Lucas, tu chegou aqui, pode até estar dando glória, mas já conheço como é que está aí dentro nessa noite. Nós estamos vivendo, pastor Joab, a era do debate teológico. Você entra na internet, é calvinista contra arminiano, é infralapsariano contra supralapsariano. Nós estamos vivendo a era dos debates. Hoje, meu Deus, olha o que eu vou falar aqui, só falo se você dá glória. Hoje a nossa geração se entusiasma mais com o intelecto do que com o poder do Espírito. Hoje querem ouvir pregador falar a palavra difícil do que ter graça de Deus a hora de ministrar. E era a mesma coisa que estava acontecendo aqui. Estavam debatendo teologia dentro dessa igreja, mas pararam de servir o rei. Quer ver outra coisa? Escute isso, olhe para mim. A pior coisa que tem, irmão, é você ter fé de demônio. Pastor, não entendi, te explico. Não me jogue pedra, segure, olhe para cá. O que é fé de demônio? Quando eu me acostumo só sentar nos bancos dessa igreja e não sirvo a Deus, e não sirvo o seu reino, e não sirvo o próximo, a minha fé é fé de demônio. Você está doido? Então estou lendo a Bíblia errada. Porque lá em Tiago diz que eles creem e escrevem, mas não passa disso. E o que é que diferencia a minha fé? Eu já entendi o Evangelho, e quando eu já entendi o Evangelho, eu não fico só sentado embaixo de uma central. Aí Jesus, amado, por que eu estou falando isso aqui nessa noite? Porque tem tanto crente que tem talento aqui, tem dom, tem chamada, tem vocação, mas está parado. E Deus está dizendo, eu tenho contra ti nessa noite, que tu abandonaste o teu primeiro amor. Olha para sua irmã e levante a sua mão direita, que eu vou profetizar debaixo da autoridade do nome de Jesus. E eu trago uma palavra, essa palavra não é de maldição, essa palavra é palavra de vida. Eu trago uma palavra
favor. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Amém. Ó, lembra-te, pois, de onde caíste. Olha para mim. Esse lembrar aqui, não é só eu lembrar, tipo assim, ó. Nossa, 5 anos atrás, 10 anos atrás, eu era uma bênção. Eu evangelizava, eu cantava, eu vinha para oração, eu ia nos coletivos, eu fazia discipulado. Esse lembrar aqui é diferente no grego. Esse lembrar significa atualizar. Aleluia. Não entendeu? Deixa eu te explicar. Como assim, pastor Narciso? Deixa eu te explicar. Porque se você só lembrar e continuar na mesma, não dá em nada. Deus está falando assim, ó. Volta, atualiza. Aleluia. Como assim? Não entendi. Levanta a mão que eu te explico. Volta a orar. Volta a ler a Bíblia. Volta a congregar. Volta a jejuar. Volta a fazer a minha obra. Volta a exercer o Deus. Lembra-te de onde caíste. Arrependa. Ó, olha como a Bíblia. João é judeu. E ele conhece 39 livros do Antigo Testamento. Que você pega de Gênesis a Malaquias. Toda vez que Israel se lembrava, vinha junto com arrependimento. Eles se arrependiam e atualizavam. O que acontecia? Livramento de Deus para a nação. Escute, você nunca, olhe para mim, vai viver um avivamento. Não confunda avivamento com barulho. O barulho é bom? Oxe, demais. Nós assembleanos pentecostais nascemos na vigília, na oração. Não tem como fazer um culto sem barulho. Os perdões reformados, mas entrando na igreja e sair parece morto de lá, não é conosco. A gente é do glória, a gente é do aleluia, a gente é do levantar a mão. Só que isso muitas das vezes é mais emoção. Por quê, pastor? Se tu falar 1 hora de língua estranha aqui no culto hoje e falar 2 de fuxico lá fora, cadê o glória? Acabou? Não dá em nada. Eu acredito no poder que faz o barulho sim, mas tem que ter mudança. Levante a sua mão. Se cair no mistério e não levantar diferente é carne. Porque o avivamento muda o caráter, muda as atitudes, muda a conduta, muda o espaço. Levante a mão, irmão. Por que, pastor Narciso? Porque quem aceita Jesus, nova criatura é. As coisas passadas ficam e tudo se faz novo. A mão levantada ainda. E se você está vivendo esse verdadeiro avivamento, abre a tua boca e rasga o melhor glória a Deus e aleluia que tu tem, Pai. Escute isso, verso 6. Estamos terminando. Quem encontrou, diga eu. Ó, tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais também eu. Olhe para mim, aborreço ou odeio, dependendo da tua versão. Olha que coisa linda. Eu falei que você estava frio, algumas pessoas estão, porque se não tivesse, Deus não estava falando assim. Só que o verso 6 ele é maravilhoso. Por quê? Porque ele diz assim, ó, está frio, mas tens contudo em teu favor que vocês odeiam as obras dos Nicolá. Só que ainda tem um pouco de azeite na botija, porque não está aqui. Não me entenderam. Está frio, mas está aqui. Está na luta, mas está aqui. Aleluia, sua mão. Aleluia. Está na prova, mas está aqui. Está no deserto, mas está aqui. Deus está dizendo, ainda tem azeite. E eu não preciso de muito para fazer. Eu só preciso de um pouquinho para encher.
estou terminando, olhe para ele, por favor. Obedeça a autoridade. O cajado está na minha mão. Olhe para ele e diga assim: como é que está o teu azeite nessa noite? O Espírito de Deus está dizendo nessa noite: volta, te arrepende. Tu abandonaste o primeiro amor, atualiza. Verso 7, para encerrar. Quem tem ouvidos, aí na tua Bíblia, na tradução para o português está ouça, no grego está quem tem ouvidos, obedeça. Porque se ouvir e não obedecer, não dá em nada. Quem tem ouvidos, obedeça o que o Espírito diz. Olha essa promessa ao vencedor. Tem alguma aqui nessa noite? Vou repetir, vou te dar mais uma chance. Ao vencedor. Não, agora vai. Ao vencedor. Olhe para mim, irmão. Olhe para mim. Há uma recompensa para aqueles que permanecerão e perseverarão fiéis. Aí eu poderia falar aqui agora, está dando sua atenção para mim, já vou terminar. Que Deus poderia te dar algo que poderia alegrar o teu coração. Coisas simples nos alegram. Como, pastor? Se eu falasse assim, ó, Deus vai te dar um carro. Para você que anda de ônibus, um carro é uma bênção agora. Deus vai te dar uma casa. Deus vai te dar um emprego. Isso alegraria o teu coração ou não? Alegraria. Mas olha o que Deus te promete aqui. Aleluia. Não vá lá no texto e deixa a Bíblia pregar para você. Verso 7 ele diz: ó, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore do meu filho. Não, você não entendeu. Segura e olha para mim, que agora que vem a revelação aqui. Que árvore é essa? Olha o que Deus vai fazer com quem honrar, e com quem vencer, e com quem perseverar, com quem se arrepender, com quem atualizar. Olha para cá. Que árvore é essa, pastor? Lembra lá do Éden? Adão caiu. Lá tinha duas árvores. Quantas árvores? Uma era do conhecimento do bem e do mal, e a outra era da vida. Porque após Adão pecar, o Senhor pega um querubim e fala para ele: fica na frente da árvore, porque se Adão come da árvore da vida pecador, ele seria um Hitler eterno. Aí o Senhor fala: pega a árvore e guarda ela. Por quê? Porque um outro povo vai comer. E tu está pensando em casa e carro. E Deus está dizendo: levante a mão. O que eu tenho para ti, ladrão não rouba, a traça não corrói, o ferrugem não pega. O que eu tenho para ti não é perecível. O que eu tenho para ti não se compra numa prateleira de shopping. O que eu tenho para ti não se compra no banco de uma faculdade. O que eu tenho para ti é eterno. O que eu tenho para ti é eterno. O que eu tenho para ti é eterno. Aleluia. Escute isso. É interessante que quando ele fala ao vencedor, ele está usando uma metáfora esportiva e militar. João está falando de perseverança. Até fechar aqui, senão não dá vontade de parar não. Olhe para cá.
Quando João fala isso, nós estamos saindo de uma pandemia e ele ainda está meio em cima do muro para saber se vai ter uma segunda onda ou não. Olha isso. Que vê como você vai dar glória? Só fala se você dá glória. Olhe para mim, olhe para cá. E o que teve de crente que não perseverou na pandemia? Escute uma coisa: a pandemia veio para mostrar uma coisa. O que, pastor? Quem é de Deus e quem não é. Por quê? Porque quem não é está no mundo. E quem é? Segura! Olha o mistério! Olha para mim! Glória a Deus! Aí foi um monte de ateu. Aí para a rede social debochar da nossa fé, porque a gente tem que saber defender a nossa fé. Amém ou não amém? Aí começaram na rede social: cadê o Deus dos crentes? Ele que cura tudo. Por que não curou o vírus? Não entende nada de Deus, nada de dom, nada de Bíblia e nada de ação do Espírito. Olha para mim. Por que, pastor? Aí as igrejas vão fechar. Escute isso. Fique de um alerta para você. O coronavírus não foi parado por nenhum tipo de vacina ou remédio, mas as eleições pararam ele aqui no Brasil. Você ia no supermercado, não dava para andar, mas na igreja não pode vir. Segura! Aí eles abriram a boca, Lucas, e falaram assim, ó: a gente não vai deixar mais esses crentes, porque nós estamos num sistema e numa guerra política, irem para o culto. Mas eles esqueceram só de uma coisa. Pergunte: o que, pastor? A igreja não é isso aqui, ó. A igreja é você. Lá na tua casa faz tudo. Aonde você estiver. Lá é uma igreja. Levante a sua mão. Eles estão entendendo que o Espírito não habita em tempo feito pela mão do homem, mas habita em tempo feito pela mão dele. Fique de pé. Glória a Deus! Aleluia! Ao vencedor. Aleluia. Eu vou te dar 30 segundos para você orar a Deus aí. Eu vou te dar 30 segundos para você levantar um clamor. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! 30 segundos para você clamar a Deus. Segundos para você clamar a Jesus nessa noite.
pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe medo em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante o meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amar. Levante a sua mão e cante. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, ó Deus, o pecado. Enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu brilho é transformado. Nós já oramos, Senhor. Recebe a nossa oração nessa noite. Há uma palavra liberada de Deus sobre a sua igreja nessa noite. Levante a sua mão no sentido de receber e receba a palavra profética. Há uma graça sendo liberada aqui e Deus está dizendo: eu te levanto, exército de mulheres de oração. Vocês têm sido sustentados nessa casa de oração também. E Deus nessa noite está dizendo: eu derramo da minha graça, do meu poder, da autoridade, da unção. Se você sente essa graça, adore ao Nazareno, porque Ele é glória. Glória a Deus, aleluia. Glória. Tem alguém para Jesus? Pastor, eu quero voltar para a igreja. Estou fraco, estou afastado. Sai do seu lugar rápido, porque as horas já foram embora. Se tem alguém que precisa fazer uma nova aliança com Cristo, eu te convido nessa noite. Volta para a igreja que Jesus está voltando. Se tem alguém fraco e precisa de uma oração, volta, faz a tua aliança, renova. Volta para a casa do Senhor, porque Ele te chama de volta nessa noite. Aleluia! E é noite de salvação dentro deste lugar. E que o nome do Senhor seja exaltado na tua casa, na tua vida, na tua família. E que você possa voltar daqui vivo, voando nas asas do Espírito, e sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir a sua palavra. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém? Se tem, pode vir. Ó, tem. Abra a boca, adora. Jesus salva, irmão. Aleluia. Você pode dar glória a Deus, ele está chorando. Aleluia. Oh, aí a festa fica completa. Tem mais alguém? Sai do lugar aí. Isso, pode vir, ó. Jesus salva, Lucas. Aleluia. 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 Você pode dizer aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Pastor, você pode orar. Glória a Deus, Leva aleluia. sua mão para cá, vamos orar. Querido Deus, o homem não pode fazer isso, Senhor. É só o teu Espírito que pode convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Nessa noite a tua igreja está de mãos estendidas, e diante desse altar tem duas vidas. Senhor, elas estão se reconciliando contigo. Elas estão publicamente dizendo que te aceitam como Salvador da sua alma. E aquele que te confessa diante dos homens, por amar tanto e alabar,
está no céu. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus nós te apresentamos ela. Muito obrigado por eu ter chegado até aqui, Senhor. Tu sabes de todas as coisas. Em nome de Jesus nós oramos, nós te apresentamos. E que todos nessa noite possam dizer: Amém. Aleluia. Ó Deus de Israel, eu sei que não vim a este mundo para adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar, meu louvor incomodou a todos que estão contra ti, ó Jeová. Meu coração
seja o Senhor dos Exércitos, continue glorificando, adorando ao Senhor. Peço para que a igreja se coloque de pés. Louvado seja Deus para sempre, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Deus é bom e a sua misericórdia, ela é eterna. Quantos podem exaltar e glorificar o nome do Senhor? Continuar adorando a Deus. Erga a sua mão para o alto. Aleluia. Aproveite a oportunidade que nós estamos tendo ainda aqui na casa do Senhor, porque vai continuar. Quando você chegar na sua casa, você vai chegar lá glorificando a Deus. Você vai chegar na sua casa ministrando. Aleluia. Bendito seja o nome disso, aquilo que você recebeu nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos querem agradecer ao pastor Narciso por ter compartilhado conosco da poderosa palavra de Deus e ter atendido o convite, né? Claro que mediou foi o evangelista Lucas. Quantos querem agradecer a Deus pela vida do servo de Deus e abençoado? Diga assim: pastor Narciso, que Deus continue te abençoando e fazendo prosperar o teu ministério, assim como a sua família, no nome de Jesus. Graças a Deus. Pastor Narciso, Deus te abençoe. Obrigado por ter atendido o convite. Que bênção, palavra poderosa, edificante para nossas vidas. Que Deus fortaleça você, a sua casa, a sua família. Bênção de Deus. Sexta-feira nós temos o culto de oração e ensinamento da palavra de Deus. No domingo pela manhã nós temos a escola bíblica dominical, 9 horas da manhã. E no domingo à noite nós temos 2 cultos. O primeiro às 18 horas, culto de celebração da família. E o segundo culto às 19h30. Que Deus abençoe a todos que vieram, os amados que estão também nos visitando. Que Deus abençoe as vossas vidas. Que Deus fortaleça a sua casa, a sua família, todos que estão nos acompanhando através da transmissão. Seja a bênção de Deus sobre a sua vida, seja no trabalho, na sua casa, na sua família. Tudo que Deus ministrou, tudo que Deus falou, tudo que Deus Ele confirmou nesta noite, que seja evidência na sua caminhada, no nome santo e poderoso de Jesus. Quantos estão alegres? Diga glória a Deus. Amados, para encerrar, nós teremos o Congresso da Família, que vai ser no sábado, né? Próximo sábado, lá no Centenário. Vai ser uma bênção. Eu tenho aqui alguns ingressos, irmãos que quiserem participar, devem participar. São poucos que tem, você pode adquirir no final do culto aqui, tá certo? Que Deus continue fortalecendo os irmãos. E eu trago aqui um abraço do vereador Dinelli. Ele agradeceu o apoio de todos. Que Deus continue abençoando a vida de todos vocês. Devemos orar muito, muito mesmo pelos nossos parlamentares, todos que estão ali na responsabilidade de gerenciar a nossa cidade, esta capital tão abençoada no período de 4 anos, e orar pelas eleições aí que vem o segundo turno para prefeito. Oremos muito, porque nós sabemos que Deus já tem nos dado a direção e vamos seguir na direção que Deus tem nos dado, e nós vamos continuar orando pelo povo, né? Porque na verdade, amados, a igreja continua cumprindo a sua missão. Ouvimos a palavra poderosa ministrada no nosso coração. É o papel da igreja anunciar o evangelho de Jesus Cristo e não esquecer as suas raízes, e não esquecer que nós fomos levantados e chamados como templo do Espírito Santo para anunciar o reino de Deus. Ele é libertador. O evangelho de Jesus Cristo é poderoso para salvar, para curar, para libertar, para fazer coisas extraordinárias que nós não podemos fazer. Essa é a razão a qual nós estamos de pé, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Levante a sua mão para o alto. Que Deus abençoe os obreiros dessa casa e pela cobertura. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Pai, te louvamos, te bendizemos, Senhor.
Obrigado, meu Deus, pela vida de cada visitante, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada irmão, de cada irmã. Nós te louvamos e te adoramos, Senhor. Pai, suplicamos a Ti, Senhor, por meio da oração, para que, Pai, conforte a família da irmã Josefa. Ó Deus, pela perda, meu Pai amado, do seu esposo, irmão Aristo, ó Deus, que já descansa no Senhor. Meu Deus, abençoa esta família, guarda, consola, fortalece, ajuda os teus filhos, Pai. Ó Deus amado, a superar a dor da perda. Seja a tua mão poderosa sobre esta casa, sobre esta família. Abençoa o teu povo, abençoa meus irmãos, Pai, abençoa minhas irmãs, cada um dos teus filhos, Pai, que vieram aqui, aqueles que estão acompanhando pela transmissão. Seja a tua mão poderosa sobre cada lar, cada família, no poder do nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo e doce Espírito de Deus seja com todos vocês, com a vossa família para todos sempre. Só quem crê, diga bem forte comigo, amém. A vitória é nossa. Posso todas as coisas. A alegria do Senhor, agindo Deus, a paz do Senhor Jesus. Meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho. Sigam em paz, que Deus em Cristo vos abençoe. Forte abraço a todos.